Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar como que você vai fazer o seu TCA. Eu recebi alguns trabalhos na semana passada e nessa semana também, já corrigi alguns, mas eu fiz uma listinha de dúvidas que vocês mandaram ou de coisas que vocês apresentaram que não correspondem exatamente ao que a gente pediu ou ao que a gente espera que tenha o TCA. Eu já quero pedir desculpas pelo barulho do cachorro da vizinha ou do meu, ou se acontecer qualquer imprevisto, eu vou tentar fazer esse vídeo do começo ao fim sem edição para lançar ele um pouco mais rápido, tá? Tem muita gente que empacou também, que não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, então eu vou explicar para você passo a passo e vou tentar tirar algumas dúvidas. Então, mesmo que seu trabalho já esteja em um bom desenvolvimento, é bom você assistir esse vídeo porque eu vou explicar por onde você começa, como você pesquisa, como você escreve, como você entrega e como você apresenta, tá? Então, eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Então, para começar, você se recorda que lá no Google Classroom, há um tempo atrás, eu postei bem no comecinho, assim, um material. Então, você vai entrar na sua sala, atividades, lá embaixo tem um tópico sobre o TCA. E aqui você vai encontrar um material de apoio, que é específico, né, com links para você pesquisar sobre o tema específico do seu trabalho, os grupos que eu atualizei no dia 28, alguns grupos ainda não se manifestaram, o cronograma de atividades, que eu também postei um novo, definição de grupos e temas, né, que era como você faz o seu grupo, como você faz o tema, e aqui é sobre isso que eu tô falando, modelo e instruções para o TCA, eu postei isso dia 17 de abril, isso aqui é quase que o arquivo mais importante. Você tem que clicar e você vai ver que tem um documento do Word. Se você não conseguir acessar esse documento, por favor, me avise, porque aí eu vou fazer uma outra forma, né, de te enviar esse negócio. Então aqui no roteiro de pesquisa tem várias solicitações assim que a gente fez para que tivesse no trabalho. Então, por exemplo, a pesquisa em sites confiáveis, você precisa pôr as referências, que são as fontes de onde você retirou essas informações. Cópia é plágio, não se esqueça de escrever com as suas palavras. Eu sei que agora é uma fase que vocês estão muito inseguros, que vocês acham que vocês ou não sabem escrever direito, ou escrevem mal, ou não conseguem expressar suas ideias, mas agora é a hora de aprender. Então, se você está fazendo o seu trabalho, evita copiar e colar. Mas para o final do vídeo eu vou te explicar como que você pode até copiar alguma coisa, mas que você consegue modificar e colocar nas suas palavras, tá? O grupo, ele deve colaborar durante todo o processo, então todo mundo tem que pesquisar, escrever e contribuir com o trabalho, todas as partes do trabalho. Não adianta você dividir o seu grupo e dar alguns tópicos para cada um responder. Isso aqui fica parecendo o Frankenstein, sabe? Aquele monstro que foi feito com um pedaço de cada um. Então, fica um trabalho horrível. Todo mundo precisa saber de tudo. Isso sempre. Essas dicas que eu tô dando aqui é pra vida, não é só para o TCA. Então, no fim do primeiro semestre, entrega do relatório parcial, que é o que a gente está pedindo para vocês. E no segundo semestre, que eu espero que as aulas já tenham voltado, é a entrega final e a apresentação. Para a apresentação, o grupo ele pode escolher a forma com que deseja apresentar, como maquete, PowerPoint, cartaz, vídeo, montagem, música, e você pode apresentar do jeito que você quiser. Eu não sei se essa apresentação vai ser para a comunidade, mas provavelmente a gente vai ter as respostas logo logo. Então, a estrutura do seu trabalho, você precisa seguir essa estrutura. O trabalho precisa ser feito como um documento, então você precisa fazer ou no Word, ou no Google Documentos, ou em qualquer outro que você consiga escrever assim, dessa mesma forma. O ideal, que a gente queria de verdade, é que você usasse esse arquivo e editasse em cima. Por exemplo, se eu conseguir abrir aqui no Google Documentos, né, esse trabalho, ele vai aparecer aqui e eu vou conseguir fazer uma edição, que é o que a gente gostaria, ó. Então, você pode apagar essa parte aqui, depois que você leu, que você entendeu, e aqui, ó, você edita em cima, não muda a fonte. Existe uma coisa que chama normas ABNT. Essas normas, elas servem principalmente para você fazer seus trabalhos, isso na faculdade, no ensino médio, enfim. Aqui a gente não está exigindo essas normas, porque elas são até que bem chatinhas para vocês seguirem todas elas agora. Mas se você seguir esse padrão aqui, você já vai estar entendendo um pouco sobre o que significa
essas normas, né? Então, todos os trabalhos, eles devem ser entregues dessa forma. Então, aqui no nome da escola, você vai vir, apaga, e aí você coloca MF Visconde de Cairu. Título do trabalho, você vai pôr o seu título aqui. Lembra que o seu título precisa passar para o leitor sobre o que você vai dizer. Então, não adianta, por exemplo, vou fingir aqui que eu sou uma aluna que eu vou fazer sobre reciclagem. Não adianta eu só escrever assim, ó, reciclagem. Pronto, ó, tá em negrito, né? Vamos lá. Esse título, o que fala? Ah, eu vou falar sobre reciclagem. Mas o quê? Tudo sobre reciclagem? Não, né? Então, eu vou dizer sobre... sei lá, reciclagem na escola. Aí eu posso botar até um subtítulo. Sei lá, tô um pouco criativa hoje. Mas enfim, reciclagem na escola. Como os alunos podem colaborar. Sei lá, ou então uma proposta de colaboração para os alunos. Aqui então eu já vou estar dizendo que eu vou falar, eu vou abordar um tema sobre reciclagem, não no geral, mas assim, pontual na minha escola. E uma outra coisa que eu estou dizendo é que eu estou vou apresentar uma proposta aqui de como os alunos podem colaborar com a reciclagem na escola. Aqui você coloca o integrante, a turma e o professor orientador. Lembrando que não necessariamente eu e a professora Josiana somos as suas orientadoras. A gente aqui é professora de todo mundo, né? Do geral, a gente vai ajudar todo mundo. Mas você pode escolher um professor específico para te orientar. E aí você coloca o nome dele aqui. Lembrando, o nome dos integrantes do grupo, aí você coloca também, a turma você coloca, e o ano é 2020. Então, o trabalho ele precisa ter capa, que é esse que a gente passou, introdução, desenvolvimento, considerações finais, referências bibliográficas. A capa eu já falei, referências são os links dos sites que você vai pesquisar, você pode só colar o link lá e você precisa dizer quando que você acessou. Por quê? Porque às vezes esse site sai do ar e aí eu vou tentar ver, o leitor vai tentar olhar ali aquele site e ele vai falar, poxa vida, será que essa pessoa inventou esse site? Aí ela vai ver que o site foi acessado em tal data. Então, muito provavelmente, aquela matéria de revista, de jornal, aquele blog, tinha aquela matéria naquela época, naquela data. E depois não, entendeu? Então, você vai colar o site aqui e a data que você acessou. Nesse mesmo modelo, tá vendo? 17 de março, sei lá, hoje é dia 3/6, aí eu ia colocar assim, ó, 3 de... junho, tá? 2020. Lembra, respeita a fonte, não vai me colar e deixar esse link em azul, né? Aquele hiperlink saltitante, não vai modificar. Tá vendo que tá em Arial 12? O trabalho inteiro tem que ser assim, tá bom? E os títulos você pode fazer em letra maiúscula, Arial 12 e negrito, tá bom? Voltando, tá? Falei do começo, falei do final, agora da parte interior do trabalho. Na introdução, você vai explicar um pouquinho sobre o seu trabalho. Você pode dizer os objetivos que você quer. Então, o objetivo do nosso trabalho é tal. Você pode dar uma introdução sobre o tema. Introduzir é dar um gostinho sobre o assunto. Você vai falar um pouquinho sobre o que você vai dizer. Não precisa já meter uma referência aqui, falar de um estudo, de uma pesquisa. Não, você só fala assim, ó, já que eu vou falar aqui, o meu tema fictício não é reciclagem, então eu poderia começar com o conceito de reciclagem. Reciclagem é muito importante por causa disso, disso, disso. Decidimos fazer sobre isso porque achamos que é importante. Ou então, na nossa escola, percebemos que muito lixo não é reciclado. Enfim, essa parte aqui você faz uma introdução, tá bom? E aqui eu coloquei sobre o seu método. Se você escolher um método qualitativo, significa que você vai analisar os dados a partir de... Você vai coletar dados e analisar esse dado com o objetivo de explicar, de escrever, compreender. Então, se eu fizer uma entrevista sobre reciclagem e coletar dados sobre o que as pessoas acham sobre reciclagem, eu vou poder analisar esses dados, a opinião dessas pessoas, com o objetivo de explicar, talvez, por que essas pessoas têm essa opinião, entendeu?
Se você usar um método quantitativo, na verdade você vai estar querendo analisar os dados com o objetivo de quantificar. Você vai usar uma linguagem matemática. Por exemplo, eu posso fazer um levantamento assim: quantas pessoas acham que é importante reciclar? E aí vai estar lá, vou fazer um formulário no Google e vou quantificar que das 100 pessoas que eu fiz a entrevista, 10 acham importante reciclar, o resto não acha importante reciclar. E aí você vai explicar esse número, você não vai explicar o porquê essa pessoa não acha que é importante. Você até pode, mas você percebe que o dado que você coletou aqui é um dado numérico, né? É uma quantidade. E aqui foi qualitativo, né? Foi o porquê a pessoa pensa desse jeito, o que ela pensa, como ela pensa, tá? Agora a gente vai para uma outra parte, que é a parte do desenvolvimento do trabalho. E aí você vai poder escolher com o seu grupo o título que você vai colocar nos tópicos explicativos. Então, por exemplo, lembra que o meu tema fictício é reciclagem na escola? Então, eu vou colocar aqui nesses tópicos explicativos o que eu vou estar abordando sobre o meu tema principal. Então, aqui você vai poder editar também. Então, o título depende do tema do seu trabalho. Então, no primeiro eu vou colocar aqui como tópico explicativo, importância da reciclagem. Então, aqui eu vou estar trabalhando nesse tópico a importância da reciclagem, como o título diz. Vou estar explicando o que é, por que ela é importante. Enfim, vou estar falando sobre o tema. Aqui no segundo tópico eu já posso abordar uma outra coisa relacionada ao trabalho. Então aqui eu já posso dar a proposta de como fazer reciclagem na escola. Então aqui eu já vou abordar o meu plano, né? Se dentro desse meu trabalho fictício, vamos supor que eu estou pensando em conscientizar as crianças da importância da reciclagem, levantar um orçamento para latas de lixo especiais, aquelas com os emblemas e as cores específicas, né, para a gente aprender a separar o papel do vidro, enfim, do plástico, metal. Aí eu posso colocar a proposta aqui. Lembrando que o TCA, ele sempre tem que estar acompanhado de uma intervenção social. O que isso significa? Você precisa fazer algum trabalho para a comunidade. Já que a gente está em época de distanciamento social, isso talvez fique um pouco mais simples, ou não, né? Não sei. Porque vocês têm todas as redes sociais aí a favor de vocês. Então, dependendo do tema, você pode fazer um vídeo para conscientizar as pessoas, né, e divulgar esse vídeo no YouTube. Você pode criar uma página no Face, uma página no Instagram, também com esse objetivo de informar, conscientizar sobre o tema, e aí vai depender do seu tema. Você pode fazer uma entrevista com as pessoas e uma entrevista com especialistas, e depois você pode analisar esse material e divulgar na internet, a partir de uma página, um blog, um mural online. Então, vocês vão poder fazer essa intervenção online, já que não tem como vocês fazerem na escola, né, com um grande número de alunos ou um grande número de pessoas na comunidade. Mas, enfim, o importante é que vocês proponham alguma coisa que tirem o trabalho só desse campo teórico, né? Não é só blá, blá, blá. Você vai estudar um tema e aí você vai fazer esse trabalho, mas você precisa propor como que você põe em prática alguma coisa ali do seu trabalho, tá? Seja uma informação que você queira passar, e aí você pode escolher diversos formatos para passar essa informação, seja uma outra intervenção, alguma coisa de bom que você tem que fazer para a sociedade a partir do estudo do seu tema. Isso aqui eu não coloquei à toa, não sei por que vocês ignoraram isso aqui. Aqui é um exemplo de quando você coloca imagens no seu trabalho, você precisa colocar uma legenda para a imagem, tá? Então, por exemplo, aqui não tem nada a ver, né, com a reciclagem, mas aqui eu coloquei um exemplo do Parque Ibirapuera. Sei lá, você vai fazer um trabalho sobre como que os paulistanos se entretêm, né? Espaços públicos de entretenimento, de passeio, sei lá.
Aí você coloca uma foto. Você não pode só jogar a foto, você tem que dizer do que se trata essa foto. Então você vai colocar, se é a primeira figura que aparece no seu trabalho, você põe lá, figura 1, 2 pontos e cria uma legenda. Se você pôr uma outra, você vai pôr aqui, figura 2, 2 pontos e a legenda, para explicar do que se trata a foto. Nas considerações finais, vocês vão escrever um pouco sobre as conclusões do trabalho. Então, pensa, o que você, com o seu grupo, o que vocês aprenderam? Aqui você vai colocar nas considerações finais, o que vocês concluíram a partir de tudo isso? Será que o seu objetivo foi concluído? A sua pergunta no início foi concluída? Então, se o meu objetivo aqui era apresentar uma proposta de como trazer essas práticas de reciclagem para a escola, né? Como que os alunos podem colaborar com essas práticas? Será que ao longo do meu trabalho eu consegui esse objetivo? Eu consegui responder a minha pergunta, por exemplo, de como os alunos podem ajudar nessas práticas de reciclagem? Então, eu tenho que colocar aqui. Então, você pode começar retomando ali um pouquinho da introdução do seu trabalho. Então, a reciclagem é muito importante, porque, enfim, em especial nas escolas, aprendemos ou então vimos que a partir da nossa pesquisa, do nosso formulário, da nossa entrevista, propomos, então, tal intervenção social. E aí você coloca aqui como é que ela foi, se apresenta, retoma os resultados que você colocou aqui nos seus tópicos, tá? E aí você termina. Só que aí uma outra questão sobre as referências eu já disse, né? Uma outra questão é como que eu pesquiso, né? O que eu pesquiso? Então você vai lá no famoso Google e você vai digitar o tema do seu trabalho. Lembra de utilizar palavras-chave. Então não coloca coisas muito longas, sabe? Tipo assim, como os alunos podem ajudar a reciclar. Não coloca isso, porque vai ser estranho, né? Coloca o primeiro do mais geral, do mais abrangente para o mais específico. Então, eu vou pôr aqui reciclagem. E aí você vai encontrar vários sites, inclusive a gente já colocou alguns sites lá com sugestões, né, de temas a partir dos temas de vocês, né? Então, por exemplo, eu tenho um site aqui, só que ele é de 2014, talvez eu consiga alguma coisa mais atual, esse toda a matéria, eu sei que é confiável, aí eu entro aqui vai estar abordando de uma forma mais geral. Eu gostei dessa definição, reciclagem é uma forma de reaproveitamento das matérias-primas que são descartáveis. Nesse sentido, reciclar significa diminuir. Eu gostei tanto, vou copiar isso aqui e colar no meu trabalho. Não, você não vai deixar desse jeito, porque seria plágio. Então, se eu for colocar aqui, eu não vou simplesmente colar e pronto. Eu vou tentar, de alguma forma, modificar. Lembra, se eu peguei desse site, eu já copio o site, já coloco lá nas minhas referências bibliográficas. Então, eu coloco, vai ficar azulzinho, então você vai ter que retirar esse hiperlink. Como que você faz isso? Desse jeito. E aí eu vou colocar, lembra que eu disse? Acesso e o dia que eu acessei, né? 3 de junho de 2020. Bom, no mínimo você tem que colocar isso aqui. Tá, mas aí eu vou deixar dessa forma? Copiei, colei e aí vai ficar desse jeito? Não, eu vou ler e modificar, vou colocar com as minhas palavras. Então, reciclagem é uma forma de reaproveitamento de matérias-primas. Então, o que eu entendi dessa frase aqui? E aí eu vou reescrever esse parágrafo. Você não precisa modificar completamente, porque às vezes você vai estar chovendo no molhado, né? Você vai estar querendo modificar um negócio que não tem muito o que modificar. Troca as palavras de lugar, na ordem, complementa com outro site.
sabe? Então pesquisa o significado de reciclar em outro lugar, ó. Entrei aqui no outro site, ó. Reciclar é uma forma de reduzir o lixo depositado. Aí você pega isso aqui, lembra sempre de pegar o site, colar lá nas suas referências bibliográficas, e aí você coloca, ó, e complementa, já cola aqui embaixo, e aí você vai ter mais material para poder modificar, tá? Então, reciclagem é uma forma de reaproveitamento de matérias-primas que são descartadas. Aí você pode pôr assim, vírgula, é também uma forma, e aí você coloca aqui, ó, de reduzir o lixo depositado no ambiente. Tá vendo? Você está modificando e acrescentando coisas também com as suas palavras. Então, você pode completar aqui. Reciclar é forma, todos podemos colaborar para a conscientização. Nesse sentido, reciclar significa diminuir. Aí você pode colocar, troca por sinônimos, né? Sendo assim, reciclar significa diminuir a quantidade de resíduos, ó, provenientes. Eu não sei o que é isso, professora. Copia e cola no Google. Se você não entendeu uma palavra, cola essa palavra no Google. Você vai ter, ó. Às vezes eu estou escrevendo meus trabalhos da faculdade, assim, estava escrevendo do mestrado, e aí eu queria modificar uma palavra por um sinônimo. Aí eu colocava assim, ó, sinônimos. Aí vai aparecer uma lista aqui, ó, para você substituir, ó, que é proveniente, derivado, decorrente, resultante, procedente, oriundo. Aí eu venho aqui, ó, de resíduos, oriundos, olha só que chique, dos produtos consumidos pelo homem, ou você pode colocar pelos seres humanos. Tá vendo? Não é tão difícil, né? Aí você põe, todos podemos colaborar para a conscientização da sociedade sobre os benefícios dessa atividade. Aí você já emenda. Inclusive, coloca melhor assim. Portanto, sabendo disso, sei lá, a nossa proposta é informar os estudantes, os nossos colegas, enfim, aí você vai escrevendo, entendeu? Misturou um pouco com o que você pesquisou, misturou um pouco com o que você sabe, tudo bem se você escrever errado, a gente vai te ajudar, a gente vai corrigir, e aí, enfim, aí você vai continuando, modificando, mas todo texto tem que ter um começo, um meio e um fim. Não coloca uma informação do nada, sabe? Então, por exemplo, os resultados dessa pesquisa foram não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, dá uma introdução. Você sabe que pesquisa é essa porque você leu, mas a pessoa que está lendo seu trabalho vai saber que pesquisa? Então dá uma introdução antes. Foi feita uma pesquisa em tal lugar, sabe? Numa entrevista realizada pela pessoa tal, fulano de tal, deu uma entrevista para o site, para o jornal, e disse, a partir disso, os resultados foram, entendeu? Vai dando uma introdução, não só coloca a informação. O texto tem que estar coeso, tem que ter começo, meio e fim, você tem que colocar os seus argumentos, os seus pontos de uma forma que todos eles estejam interligados. O trabalho todo tem que falar uma linguagem só, tá? E lembra que a gente consegue descobrir facilmente se vocês copiam e colam um negócio, né? Porque é só copiar aqui do seu trabalho e colar no Google que vai aparecer direitinho no site que vocês pegaram. Então, modifiquem, misturem fontes, tá? Procurem sinônimos e sejam felizes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Como entregar? Depois que você terminar essa primeira, ou segunda, ou terceira versão, enfim, quantas você for fazer, você tem que mandar pelo Google Classroom, tá? De preferência no último tópico postado. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui um cronograma de atividades, então seria bom que você postasse, tá? Que você clicasse assim para entregar, tá bom?
Aqui não vai dar porque eu estou no meu perfil de professor, mas tenta entregar em uma das últimas atualizações, aí a gente vai ver. E como que você vai apresentar? Aí sim, no dia da apresentação, você vai poder transformar o seu trabalho escrito, que você já vai ter entregado, numa apresentação de slides. E aí você vai sintetizar, aí sim você vai apresentar em tópicos as coisas que vocês pesquisaram, vão colocar mais imagem e vão usar a ferramenta do PowerPoint ou do Google Apresentações, tá bom? Agora, a princípio, a gente quer o trabalho escrito, que você vai ter que fazer no Word ou no Google Documentos. Não é para fazer no PowerPoint por enquanto. Eu entendo que vocês estão acostumados a fazer apresentação de slides para apresentar seminários, mas agora não é o momento. Agora é o momento de escrever o trabalho, tá bom? De fazer essa escrita, de entregar esse documento. Mais alguma dúvida, vocês podem me mandar, tá? E é isso. Se você viu até aqui, você é um guerreiro. Parabéns. E bora trabalhar, coloca o grupo aí para trabalhar e não esqueçam de acessar esse documento aqui, ele pode te ajudar bastante, tá bom? Então é isso, um beijinho e tchau!